vamos mergulhar sim nessa estreia, como eu disse, com o pé esquerdo do Vitória nessa Série A 2025. Segundo ano consecutivo do Vitória, e o Vitória tem a oportunidade de encarar logo na estreia um desses adversários que você contabiliza na tabela a possibilidade de trazer algum ponto, ainda que seja um jogo fora de casa, ainda que jogar em Caxias seja sempre complicado pela logística, pelo ambiente do Alfredo Jaconi, pelo estilo de jogo do Juventude. Ainda assim, quando a gente fala de Série A e pensa na sequência de confrontos que o Vitória terá na sequência, naturalmente você pensa que o Juventude pode sim ser uma boa oportunidade de você começar bem, de você começar de repente fazendo gordura. No entanto, Vilar, não foi isso que o torcedor do Vitória acompanhou, né? Foi o reverso disso aí. O Vitória não foi páreo para o Juventude, que é um clube que disputa o mesmo campeonato do Vitória, o campeonato da permanência na Série A. Então, por isso, acho que também, sem ter como ignorar o começo da temporada do Vitória até aqui, a caminhada, passando pelo Baiano, pela eliminação diante do Náutico na Copa do Brasil, chegando até aqui nessa derrota para o Juventude, não dá para você simplesmente começar a analisar daqui, né, do que aconteceu aqui nessa primeira rodada da Série A. É algo que compõe um cenário que ele é mais claro, mais complexo, e a verdade nua e crua é que o Vitória começa o brasileiro sem estar pronto, sem estar preparado para iniciar a competição. Pelo menos essa é a sensação de quem acompanhou a partida. Não sei se eu estou equivocado, Vitor. Não, você está perfeito, Celso. Boa noite, Celso. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo, né? Seja ao vivo, seja depois gravado. Cara, é o seguinte, hoje é daqueles dias que a gente merece um like mesmo, assim, e um inscrever máximo, porque é aquele jogo que tá sábado à noite, a gente aqui comentando, um jogo que o Vitória foi enfrentar o Juventude fora de casa, foi um jogo, assim, horroroso pro Vitória. Então teria muito torcedor que, na verdade, assim, nesse momento, desligaria a TV e iria pensar em outra coisa que não seja futebol. E a gente está aqui falando sobre futebol, falando sobre Vitória, tentando achar o que tem de positivo, o que tem de negativo, para enfrentar essa Série A que está começando hoje, né? Literalmente hoje. Então, vamos lá, vamos analisar, cara, porque assim, esse jogo eu considero que foi uma grande sorte do Vitória ter uma estreia contra o Juventude. Claro que eu não estou desrespeitando o Juventude, pelo contrário. Jogo fora de casa, no Alfredo Jaconi, sempre é muito difícil. O Vitória não tem não tem vida fácil lá. O Vitória não costuma ganhar lá. Mas convenhamos que depois que você passa um primeiro momento da temporada, né, muito negativo, como foi o caso do Vitória, ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, perder para o Bahia na final do Campeonato Baiano, sem competir direito com o Bahia, né, sem conseguir competir ao mesmo nível do rival durante, vou botar aqui, 2 jogos, né, dos 3 que aconteceram, e no terceiro, mesmo assim, você nem conseguir de fato ser superior, simplesmente conseguir bater de igual para igual com o Bahia, né, sem conseguir marcar os gols que você precisa, enfim. Foi um início de ano muito ruim para o Vitória, não foi um início de ano bom. E você estrear contra o Juventude é uma oportunidade de você, quem sabe, mostrar algo diferente. Ainda mais depois que o técnico, né, eu acho que de maneira até muito acertada, decidiu, né, Carpini, poupar todos os seus jogadores titulares e até mesmo os mais utilizados no banco. Eles não foram para São Luís enfrentar o Motoclube justamente porque Carpini preferiu ficar uma semana preparando esse time para enfrentar o Juventude na estreia da Série A e tentar, de fato, dar uma resposta ao seu torcedor depois desse momento ruim. Então, para mim, é claro que o próprio Carpini, o próprio Vitória esperavam algo desse jogo. É pegar assim e falar, velho, eu tenho uma sequência depois que vai ter Flamengo, simplesmente Flamengo, antes, né?
estou olhando só para a Série A, porque antes você tem o jogo da Sul-Americana, a estreia da Sul-Americana em casa contra a Universidade Católica do Equador. Mas pensando na Série A, você tem Flamengo, você tem Inter, que é um time que está invicto, você tem o Fortaleza, que, enfim, não é um adversário fácil, nunca, ainda mais na Série A, um time que aprendeu a jogar demais essa competição. Então, a sequência do Vitória é muito difícil. Então, o Juventude aparece como um jogo mais acessível do seu campeonato, né? Como você falou. É o campeonato direto do Vitória. Por mais que seja fora de casa, mas diante de uma Série A em que você não pode escolher adversário, o Juventude apareceu como uma oportunidade, ainda mais com o Vitória podendo poupar os jogadores no meio do ano. Nem que seja uma oportunidade de você segurar um adversário, né? De você Você... fazer o Juventude lamentar perder pontos dentro de casa, né? Exato. E eu acho que quando a gente fala isso, não é chegar lá e ganhar facilmente. É você mostrar competitividade, porque o Vitória ele precisa mostrar nesse momento não é só ganhar, é ser competitivo a nível de Série A. Porque o que a gente viu contra o Bahia, por exemplo, nos 3 jogos do Baianão, é que o Vitória não teve competitividade contra o adversário da Série A. O Vitória teve que jogar ou muito recuado, né, aprendendo a sofrer contra o Bahia, que foi o primeiro jogo do Baianão, ou então ele facilmente vencido, batido por um Bahia que jogou com o freio de mão muito puxado no primeiro jogo da final do Baianão. E o outro jogo foi o Vitória que partiu para cima, teve que buscar o jogo e não conseguiu agredir, não conseguiu finalizar. Só foi fazer o primeiro gol de dois que precisava aos 38 do segundo tempo. Então, o Vitória precisava mostrar uma coisa chamada competitividade. Pelo menos isso contra o Juventude. E a verdade é que, mesmo com todo esse planejamento do Vitória poupar seu time durante a semana toda para treinar para o Juventude, mesmo diante de uma necessidade iminente de você conseguir um bom resultado, nem que seja um empate, como você falou, de você segurar o Juventude lá, e de uma necessidade de você mostrar competitividade, o Vitória perdeu para o Juventude por 2-0. O resultado final foi que o Vitória perdeu por 2-0 para o Juventude, sem competir, velho. O Juventude bateu o Vitória muito facilmente hoje. Então, é o início que é uma porrada muito grande, assim, porque você vai para essa partida esperando que o Vitória dê uma resposta, que o Vitória mostre para o seu torcedor assim, ó, pô, pode ser que a gente não ganhou, beleza, a gente não ganhou, mas o Vitória foi lá e empatou com o Juventude, jogou bem, foi bem defensivamente, Evoluímos, conseguiu mostrar né? alguma coisa. Como? Evoluímos, aproveitamos o período em que poupamos jogadores ali, né, na Copa do Nordeste para melhorar alguns fundamentos, para aprimorar a nossa estratégia, a nossa proposta de jogo, mas não foi isso que a gente viu, né? Não, não foi isso. E aí o que mais preocupa, Celso, é que é exatamente essa palavra, né? Evoluímos. É isso que a gente não viu. A sensação que dá é que o trabalho de Carpini, na verdade, do início do ano para cá, e sobretudo do ano passado para cá, mas vamos colocar aqui, o trabalho de Carpini do ano passado para cá, ele tem evoluído, né? Não está evoluindo, ele está ao contrário disso, está evoluindo. E do começo do ano para cá também, se a gente pegar, sendo assim, claro, muito generoso com os times do interior, mas você sente também uma sensação de involução dos times do Vitória para cá, do início do ano para cá. E eu falo isso porque hoje o Vitória perdeu, por exemplo, em erros defensivos absurdos que o Vitória não costuma cometer e não pode cometer. Vamos lá. O Vitória, no ano passado, ele era um time que já tinha uma limitação ofensiva relevante. O Vitória não era, no ano passado, naquela arrancada que Carpini teve na Série A 2024, o Vitória não era um time primor ofensivo, assim, de qualidade técnica ofensiva. Não era aquele time que você batia o olho e falava, não, esse time aqui é capaz de criar 2, 3 gols, né, com alguma não facilidade, mas com alguma competência, sabe? Não era esse time. O Vitória era um time desde sempre, na Série A do ano passado, quando teve aquela arrancada, Dedicado um na time de marcação e letal, né? isso, era o time de aproveitar uma bola, Celso. O time de É. aproveitar uma chance de você fazer um gol ali e garantir seu resultado. Então, essa parte ofensiva do Vitória realmente nunca foi um primor, certo? Agora, como você falou, era um time seguro defensivamente. Era um time que defensivamente se garantia. Então ele poderia só fazer um gol lá na frente, mas defensivamente era um time que tomava poucos gols e que cometia poucos erros. Quando o adversário fazia um gol, era porque realmente assim
não tinha o que fazer, sabe? O Vitória costumava se defender muito bem e negar espaços e assim, os gols dos adversários não saíam de erros técnicos de defesa do Vitória. Eu acho que esse é o grande ponto. Erros de marcação, erros técnicos de cobertura, de desarme, ou saída de bola muito errada do Vitória. Isso não acontecia, né, do Vitória do ano passado. Só que hoje, né, esses erros defensivos aconteceram contra o Juventude e vem acontecendo nos últimos jogos. Se a gente pegar o momento atual do Vitória, que é de muito se celebrou, inclusive, durante esse início de ano, os jogos de invencibilidade do Vitória. 20 jogos de invencibilidade, tal, não sei o quê. Então, beleza. Já que se falou da invencibilidade lá atrás, agora o recorte de Carpini, para poder botar, né, o pé no chão desses torcedores aí, é de que o Vitória tem uma vitória nos últimos 6 jogos. E nesse recorte dos últimos 6 jogos, em que o Vitória só conseguiu um resultado positivo, o time tem falhado muito defensivamente. E não é o comum do Vitória. Então, isso mostra uma evolução. Isso mostra, por exemplo, que a saída de Wagner Leonardo ainda não conseguiu ser superada pela defesa do Vitória. Era um esteio, Jogadores né, como. velho? Tá cada vez mais claro, né? O É, tamanho da importância de Wagner Leonardo para as campanhas do Vitória, tanto na Série B quanto na Série A, né? exato. E assim, a saída dele fez com que o companheiro dele de zaga, que é Neres, né? Neres permaneceu no Vitória, inclusive com moral de capitão, e a saída de Wagner Leonardo fez ele cair muito de produção. E Uhum. nesse É recorte que eu estou muito falando aqui comum dos isso últimos seis acontecer. jogos. Oi? É muito comum isso acontecer, né? Total. Ainda mais porque hoje, por exemplo, o Neres atuou na esquerda. Então, hoje, por exemplo, Neres com Wagner Leonardo jogava sempre na direita, né? E Wagner pela esquerda. Se era um esquema de 3 zagueiros, era Wagner na esquerda e Neres centralizado, como o homem base ali, né? E quando jogava com 2 zagueiros, era Neres pela direita e Wagner pela esquerda. Só que com a saída de Wagner, a Vitória não tem um lateral, um zagueiro canhoto, e aí acaba que Lucas Alter jogou muito tempo, né, como esse zagueiro pela esquerda, enquanto Neres jogava pela direita. E curiosamente, Neres caiu de rendimento também, já vinha falhando muito jogando pela direita. E hoje ele jogou pela esquerda, com Lucas Alter pela direita, uma inversão de Carpini, talvez tentando fazer com que digamos assim, a Performance ali mudança melhor, de o rumo, né, encaixe viesse. exato. E aí acabou que ele falhou mais também. Ele falhou igualmente, na verdade. Ele falhou até de maneira mais bizarra hoje contra o Juventude. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Então, a parte defensiva do Vitória tem chamado muita atenção negativamente, sobretudo o Neres, né? Sobretudo nesse recorte que eu estou falando dos 6 jogos, desses últimos 6 jogos em que o Vitória botou aquele pontinho de interrogação. Então a sensação é de fato, o trabalho de Carpini tem evoluído. Justamente porque eu acho que um dos grandes trunfos de Carpini na Série A do ano passado foi ele ter pego um time de Léo Condé que era muito frágil defensivamente. O Vitória do início da temporada da Série A 2024, ele era muito frágil defensivamente, porque naquela ocasião o Vitória perdeu o Camutanga e ficou só Wagner Leonardo, jogou Bruno Vini, jogaram outros jogadores ao lado de Wagner Leonardo e o Vitória perdeu defensivamente. E aí, quando veio o Neres, quando veio o Edu, Carpini conseguiu agitar o time defensivamente, e aí foi o momento dele consertar a casinha lá atrás e o Vitória tentar buscar algo na frente, no base desse jogo mesmo, de transição, do jogo de velocidade, do jogo pelas pontas, que se tornou a característica do Vitória na Série do ano passado. E aí ele foi conseguindo aos poucos, né? Contou com um bom momento de Alejandro, contou com um bom momento de Mateuzinho, de Lucas Esteves e tal, e aí foi conseguindo os resultados. Mas o ponto de partida foi defensivo. E hoje, assim, nessa temporada, o Vitória começou até bem defensivamente, mesmo sem Wagner Leonardo, depois da saída de Wagner, ainda teve ali um encaixe bom, sabe, do Vitória defensivamente. Só que aí, quando o nível subiu, que foram esses últimos 6 jogos, que teve Bahia, teve Sport, teve o próprio Náutico, que é um time de Série C, mas é mais qualificado infinitamente do que os times do Baianão, aí o Vitória caiu muito defensivamente. E esse tem sido um ponto que chama muita atenção. E ofensivamente, quando a gente olha para o outro lado, cara,
chama a atenção que Carpini não consegue encontrar a solução para o Vitória. Não consegue encontrar uma solução. Nesse jogo, por exemplo, contra o Juventude, Carpini utilizou uma formação diferente, que foi botar Rato como o falso 9, e ele Jogou fez uma sem espécie de centroavante, né? jogou sem centroavante, perfeito. Por quê, né? Porque a gente vem falando aqui desde o início do ano, no 45, inclusive, que a maior carência do elenco do Vitória é a centroavância. Né? O Vitória não tem um camisa 9. Janderson não é esse jogador, Fábio não é esse jogador, Carlinhos, que veio para ser um camisa 9, não é o camisa 9. Carlinhos é um banco para ser utilizado em determinado momento do jogo, e olhe lá, porque tem mesmo jogos que ele entra para dar aquele abafo e ele não consegue ajudar. Então o Vitória não tem o camisa 9. E assim, eu até não julgo, velho. O Carpini tá tentando uma formação diferente com esse falso 9, sem um centroavante, como você falou. O problema é que não tem funcionado. Nesse jogo, ele usou novamente essa formação em losango, com o Wellington Rato, né? Um losango ali no meio campo, que foi Ricardo Hiller, Ronald, PP e o Wellington Rato, como um falso 9. Janderson caindo pela esquerda, Gustavo Mosquito caindo pela direita, que foi algo parecido, mas bem parecido mesmo, com o que ele fez no Bavi, na segunda partida da final do Campeonato Baiano. Só que, em vez de Rato, você tinha Mateuzinho nessa função. Mateuzinho foi o falso 9. Contra o Bahia, até funcionou melhor, porque Mateuzinho, que era esse homem, né, para fazer essa Tem muito mais movimentação, mobilidade, né? Quebra mais linha, mais qualidade mais técnica mesmo. categoria, muito mais vitalidade, né, Celso? Mais Uhum. capacidade de driblar, ainda que jogando no sacrifício terrível, né, como ele jogou contra o Bahia, mas funcionou alguma coisa, assim, o Vitória não foi maravilhoso contra o Bahia, não conseguiu finalizar, mas dava para você entender a lógica dessa formação do Vitória que Carpini tinha lançado. Hoje, contra o Juventude, com o Rato nessa função, aí você não conseguiu nem entender a lógica. O Vitória não sequer, assim, você pegou um time que afunilou demais, aliás, centralizou demais as jogadas, botou muitas jogadas pelo meio. Quando Janderson, pela esquerda, recebia a bola, ou então Gustavo Mosquito pela direita recebia a bola, não tinha com quem jogar. O Vitória centralizou demais o jogo e o jogo por ali não estava saindo, sabe? Não estava funcionando. Então, a solução que Carpini encontrou, né, para uma ausência de um camisa 9, nesses dois jogos a gente pode dizer que não funcionou. Né? Contra o Bahia, não surtiu o efeito que se esperava de fazer logo um gol no primeiro tempo para botar o jogo minimamente ao alcance do Botafogo, Vitória. Botafogo no jogo. Exato, para botar fogo no duelo, né? E hoje, contra o Juventude, o Vitória passou o primeiro tempo inteiro, velho, sem atacar. A gente vai falar do jogo em si, mas assim, foi o primeiro tempo todo sem atacar, sabe? Sem conseguir finalizar a gol. Então não funcionou. Isso chama muita atenção também, porque não Eu é só tenho, defensivamente. Carpini, eu, diga. eu tenho uma curiosidade quando eu vejo partidas com esse perfil que o Vitória teve, que é tentar entender quanto esse gol assim no começo atrapalha, sabe? E aconteceu tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, pô, o Carpini elaborou uma estratégia, vamos sem centroavante, vamos apostar aqui na velocidade, vamos segurar a onda, por mais que o Juventude não seja um time que gosta de ficar rondando a intermediária do adversário, ele vai ter que propor jogo em algum momento, a gente fecha bem aqui a nossa casinha e a gente vai aqui na velocidade. Pronto. Então, é uma estratégia que me parece plausível, assim, beleza, faz sentido. Não tô bem com o centroavante, vou apostar aqui em surpreender, fazer uma força aqui no meio de campo, ver se eu consigo fazer uma linha para pegar alguém, a zaga saindo de costas, tal, não sei o quê. Então é um negócio que, ok, faz sentido para mim. Mas, porra, você toma um gol com 8 minutos, certo? Com 8 minutos você tá meio que se ajustando ainda ao campo, ao ritmo do jogo, ao estádio. O Alfredo Jaconi não é arena, é um estádio desses raiz, que tem as suas próprias peculiaridades, né? Então, enfim,
O que me deixa na dúvida nesse tipo de análise é sempre isso, sabe, Vilar? Quanto desse gol precoce, no caso desses 2 gols, porque no segundo tempo, imagino que, Carpini tenha falado a mesma coisa, ó, vamos ter atenção, tal, para não levar outro gol no começo. Levou outro gol no começo. 6 minutos, já tá 2-0 e jogo resolvido. Então, é o quê? Falta atenção mesmo? Bastou ao Juventude dar aquela pressãozinha e já foi suficiente para superar o sistema defensivo do Vitória? Ou é dessas fatalidades? Veja, é curioso você tocar nesse assunto, porque eu ia, eu aposto muito mesmo. Não estou acompanhando, porque a live começou logo após o jogo, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que na entrevista coletiva após-jogo, o Carpini vai trazer a informação de que, assim, a gente preparou aqui uma coisa para o jogo, só que acabou que tudo foi para água abaixo, porque no primeiro tempo a gente tomou um gol com 7 minutos. E aí a gente mexeu no segundo tempo, porque o Carpini mexeu completamente no time, né, para o segundo tempo, colocou 2 pontas, quer dizer, ele saiu de uma função, ele saiu de uma formação, né, que ele tinha testado ali, treinado durante uma semana com um falso 9, com um losango no meio campo, para que não funcionou durante o primeiro tempo, para uma outra formação, que é com os pontas tradicionais, né? Quer dizer, ele botou Léo Pereira na esquerda, Eric na direita e centralizou o Janderson como camisa 9. E aí ele jogou com a formação um pouco mais convencional, que também pode ter sido muito trabalhada. Eu tenho certeza que a do falso 9 foi trabalhada pré-Bavi e pré-Juventude, né? Foi trabalhada. Essa dos pontas é uma formação mais tradicional, que o Vitória já costuma jogar. E também não funcionou. Só que aí que Uhum. tá. Ele pode muito bem chegar na coletiva agora e falar: ah, não, eu preparei o time para jogar dessa forma no primeiro tempo, só que o time tomou um gol com 7 minutos e aí foi para água abaixo que a gente tentou. Aí ele pode dizer também: aí eu mexi no intervalo, coloquei um time mais ofensivo, com 2 pontas, um centroavante e tal, e aí a gente tomou um gol com 6 minutos e aí foi para água abaixo que a gente tentou. Ele pode usar essa desculpa. E o que me irrita um pouco é que Carpini usa muito essa desculpa. E o que me irrita bastante, eu acho que irrita o torcedor também, que começa a irritar o torcedor, é que o Vitória é um time que não sabe sair atrás do placar. Isso é muito Perde a irritante. cabeça. Contra o Náutico foi assim. Oi? Perde a cabeça. Perde a compostura e Não é só cabeça, não. a Não, não é proposta. só cabeça, não. Sabe o que é que. Sabe, não é só cabeça, não. O que dá a impressão é que assim, o Vitória precisa que o jogo esteja em 0-0 para que o adversário busque o jogo. Digamos assim, o adversário ele precisa estar interessado em abrir o placar para que o Vitória consiga jogar. O Vitória, aparentemente, só consegue jogar quando o adversário dá espaço. Se o adversário sai na frente do placar e se fechar, começar a jogar no erro do Vitória, aí esquece, o Vitória vai jogar a partida no lixo. Porque o time de Carpini não consegue jogar nessa situação. Vou dar um exemplo aqui prático. Contra o Náutico foi assim. O Náutico Uhum. fez um gol, achou um gol ali no começo, e aí o Vitória, velho, para quem acompanha o Vitória de Carpini, já sentiu que o jogo já tinha ido para água abaixo. Porque para esse time, o que aconteceu? O Náutico fez o gol e aí se fechou todo. Para esse time de Carpini buscar um resultado nesse cenário, quando ele sai atrás do placar e precisa enfrentar um adversário que vai jogar fechado, que vai jogar na transição, que vai jogar no contra-ataque, que vai jogar no erro do Vitória, o Vitória não vai conseguir empatar e virar, quem sabe. É muito difícil. A única vez que isso aconteceu, aliás, Caro nesse fazer ano. isso no futebol hoje, né? A verdade é essa, bicho. É caro você ter um Mateuzinho, é caro você ter um Pulga, é caro você ter um Eric, né? Por isso que se busca esse tipo de jogador, porque é muito difícil hoje você conseguir ser um time é, essencialmente é, ofensivo, sabe? Essencialmente um time que agride, que cria, que faz muito. Pô, a gente só vê isso de fato nos grandes clubes aí que tem qualidade técnica para se impor dessa forma. Não é nem padrão tático para se impor dessa forma, né? Me parece um problema muito padrão, sabe, Vilar? De times do porte do Vitória, por exemplo, de você ter dificuldades para superar
times retrancados, times que, mesmo com divisões assim de diferença, conseguem fazer um jogo de botar o ônibus ali na frente da grande área, viver de bombom para frente e esperar o desespero aí do time que tem um pouquinho mais de qualidade, que já está batendo ali na parede, volta, bate, volta, bate, volta. Tem uma hora que você acaba sendo pego desprevenido com a zaga aberta tal, e toma um prejuízo, né? Não é uma história inédita e nem pouco comum que eu estou contando aqui, né? Não, não é comum, é uma coisa muito, muito normal para times dessa categoria, né? Mas assim, convenhamos que o Vitória precisa desenvolver também essa habilidade, né? Não adianta Sim, você enfrentar sim. uma Série A sem ter esse tipo de capacidade, de você administrar uma partida em que você sai atrás do placar, seja aos 7 minutos do primeiro tempo, seja aos 15 minutos, seja aos 20, aos 30, seja no finalzinho do primeiro tempo, mas você tem que buscar o resultado. Não adianta você ficar simplesmente assim, entender que agora que. Porque às vezes dá a sensação mesmo, o adversário sai na frente, o Vitória não vai Acabou. ter. É, aconteceu algo, né? Aconteceu isso esse ano já. O Vitória teve, assim, eu acho que a melhor partida que o Vitória teve na temporada foi contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, no qual o Vitória saiu atrás do placar e buscou, foi virar para 2-1. Então o Vitória já mostrou isso na temporada, né? Não foi uma. Assim, com esse mesmo time que está aí, o Vitória conseguiu virar para o Fortaleza. Ainda que você considere que o Fortaleza está num momento, né? Agora até ganhou e tal, mas estava num momento ruim, não estava num momento tão bom na temporada, tinha evoluído na temporada também, mas da temporada passada para cá, né? Mas assim, foi um resultado grandioso do Vitória no Castelão, ainda virou o placar. Então esse mesmo time já mostrou isso, né? E hoje contra o Juventude faltou mostrar isso. E não, eu não queria, digamos assim, sobrevalorizar o fato de Juventude ter saído na frente do placar no começo do primeiro tempo e ter botado 2-0 no segundo tempo, porque esse vai ser o caminho da argumentação de Carpini. Sendo que o time do Vitória, pela forma como ele foi montado também, ele precisa mostrar algo, independentemente do placar. Eu acho que estando 0-0, estando 1-0, 2-0, 3-0, mas o Vitória precisa, com a formação inicial, que foi com o falso 9, ele precisa criar algo ofensivamente, e ele não criou. Com a formação do segundo tempo, que foi com 2 pontas do centroavante, o Vitória precisa criar algo ofensivamente, e ele não mostrou. Precisa fazer sentido, né? Algo precisa fazer sentido, né? Você só tomar pressão e não conseguir criar absolutamente nada não é uma estratégia. Certamente não é uma estratégia. Se você tá apostando em outro cenário e tá vindo esse, certamente está na hora de você repensar a sua forma de montar o time e de propor o futebol, né? Eu acredito que o Vitória deveria ter, assim. Então, acho que para finalizar isso, assim, cara, o que preocupa muito desse momento do Vitória, né, desses 6 jogos em que ele só ganhou um, quando subiu o sarrafo, né, que está nesse recorte agora, do início da Série A, da sequência que tem pela frente, o que preocupa é a gente já conhecia muito a carência técnica do Vitória. Acho que isso é algo que eu já venho falando aqui desde o início do ano. Então, o Vitória é um time tecnicamente fraco? É um time tecnicamente fraco. Precisa de reforço. Reforços estão chegando aí. Chegou Eric, Léo Pereira, vai chegar o camisa 9, que é Renato Kaiser. Os reforços estão chegando, beleza. Na tentativa de melhorar esse lado técnico. Agora, a parte coletiva, porque, por exemplo, no ano passado, o Vitória era um time que tecnicamente já não era grande coisa, mas o coletivo, a parte mesmo tática e de conjunto do Vitória foi o grande segredo, né, para aquela arrancada. Sempre foi um time que teve um conjunto, um coletivo muito fortes. E nesse ano a gente está vendo o coletivo do Vitória, a parte técnica continua ruim ou até pior do que do ano passado. E a parte coletiva do Vitória está caindo. E aí você percebe que tem essa involução quando o time comete falhas defensivas que jogam o jogo para merda, que nem foi esse aí do Juventude. Foram só, os gols foram em erros defensivos absurdos do Vitória. E quando o time também
mesmo estando atrás do placar, tá? Como a gente falou aqui, saiu atrás do placar com 7 minutos do primeiro tempo. Mas ele se propõe a atacar e ele não consegue criar. Ele não conseguiu criar no primeiro tempo com a formação, não conseguiu criar no segundo tempo com outra formação. Isso porque o técnico, né, e o elenco inteiro foi poupado de quarta-feira. Ele treinou durante a semana inteira para enfrentar esse jogo contra o Juventude, para estrear bem, para dar uma resposta para o torcedor. Isso não veio. Então, a preocupação é basicamente essa, assim. Se o Vitória já é um time que tecnicamente deixa a desejar, e isso a gente já sabe, que o coletivo supere, que o coletivo do Vitória, a parte defensiva, a parte de explorar espaço, de gerar espaço, não na base da técnica, mas na base da movimentação, bem encaixada, na base, às vezes até você empatar um jogo como esse, uma bola parada, pô, sabe, num escanteio, numa jogada ensaiada, que essa parte tática coletiva iguale, supere, ou na verdade, assim, conduza o Vitória para algo diferente do que a parte técnica dele indica que ele vai conseguir na Série A, sabe? Esse é o ponto. Sim, E sim, a sim, parte sim. coletiva tem caído, tem evoluído, e a gente se preocupa com isso. Mas, enfim, vamos ver. Vamos falar do jogo agora, que tem algumas coisas para falar. Vamos lá. Antes de a gente seguir aí com análise mais de jogo mesmo, para além do circunstancial, quero fazer um convite aí para a galera conhecer também o nosso Game Arena, tá? Nosso ecossistema de cobertura esportiva, que vem aí no formato convencional ali de site, né? Como guarda-chuva de uma série de coberturas como a do próprio NE45, mas que vem também com a robustez de dos tipos de aplicativos mais procurados por quem gosta de futebol, que é o aplicativo de score, né? Aquele velho aplicativo de score que salva e salva muito, salva demais em vários momentos. E daí que o Game Arena decidiu fazer o seu próprio aplicativo de scores, vinculando aí o seu conteúdo a Esporte Radar, que é simplesmente a base de dados mais robusta, mais rica que existe disponível no mercado. Com isso, traz tudo ali, todos os resultados em tempo real e tem todas aquelas funcionalidades tradicionais dos principais aplicativos de score, né? Com você podendo rapidamente ver todos os jogos que estão acontecendo ali ao vivo, você vê os jogos dos times que você favoritou, você pode favoritar quantos times quiser, quantos campeonatos quiser, e aí você vai ter uma super experiência. De quebra, você ainda tem acesso ao conteúdo autoral que a gente produz diariamente nas redações do Game Arena, tanto do NE45 quanto do Game Arena, fichas de jogo super bem produzidas, super bem pensadas, reportagens especiais e todos os vídeos que a gente produz aqui. Então fica o convite aí para você baixar gratuitamente o aplicativo do Game Arena lá na sua App Store, tá? Seja lá na turma do iOS ou a galera do Android aí, o download é gratuito e já está aí à disposição para vocês. Agora, agora, Vilar, vamos contar um pouquinho mais sobre essa história desse jogo, né? Já falamos um pouco de como foi, mas queria que você fizesse um resumo com qual postura o Vitória pisou no Jacone, como foi que ele sofreu um gol tão rápido, como foi que ele voltou para o segundo tempo, porque pelo que eu vejo aqui de estatísticas, foi um time que pouco conseguiu propor ao Juventude em relação a diminuir o prejuízo aberto tão precocemente aí no placar. Pois é, Celso. O que aconteceu assim, o Vitória, ele entrou em campo lá no Alfredo Jaconi com a proposta, eu acho que clara mesmo, de empurrar o Juventude, né, contra o seu campo de defesa, pressionar o Juventude, tentar buscar o ataque. O Vitória foi com essa proposta lá para o Alfredo Jaconi. E o Juventude, ele estava buscando muito a bola longa. Assim, desde o início do jogo que o Juventude buscou a bola longa, sobretudo atacando, assim, o Juventude buscou atacar a última linha, né? Aliás, a linha de defesa do Vitória, os quatro defensores do Vitória, né? Claudinho, Neres, Lucas Alta e Jamerson. Então,
O Juventude tentou atacar essa bola em profundidade com bolas longas mesmo. E aí contou logo de cara com a péssima atuação defensiva do Vitória. Logo com 7 minutos, como a gente falou, numa dessas bolas longas, tá? A bola saiu lá da defesa, foi o zagueiro do Juventude que lançou. Eu acho que foi o Abner, que é um menino de 20 anos, que foi muito enaltecido, inclusive, durante a transmissão pelo desempenho dele. Ele lançou a bola lá da defesa em profundidade, uma bola longa pra caramba para esse Gabriel Tagliari. Ele ganhou na corrida de Neres. Neres tropeçou no meio do caminho. Tipo assim, Neres tentou acompanhar ele na velocidade, não conseguiu acompanhar na velocidade o Gabriel. Ele tropeçou no meio do caminho. O Gabriel Tagliari entrou completamente livre na área e chutou cruzado. Até teve também um mau posicionamento do goleiro Gabriel Vasconcelos, né, do Vitória. Mas, assim, eu acho que de qualquer forma ele teve um mau posicionamento, mas acho que de qualquer forma aquela bola entraria porque o Gabriel chutou muito bem. Chutou alto, chutou lá onde, né, na parte de cima da rede, digamos assim, não ia ser não era uma bola tão defensável, não. Mas também teve um errozinho do goleiro do Vitória. E aí, depois disso, cara, o Vitória, depois desse gol, o Nem Vitória Lucas teve muita. Arcanjo, que é milagreiro, teria facilidade ali naquele lance. Muito difícil, pô. Muito difícil. Eu também achei um lance difícil. Sim. Muita gente criticou o Gabriel, mas eu acho até que ele expôs no mal, mas o chute foi muito feliz, né? Um chute muito bem feito. E aí o Vitória, cara, teve muita posse de bola, mas ele não conseguiu assustar efetivamente o goleiro Marcão. Acho que a única chance de fato em que o Vitória construiu uma jogada e finalizou foi um chute cruzado de Mosquito que nem valeria porque foi impedido. O Mosquito estava impedido. Foi o único lance de fato em que o goleiro Marcão do Juventude trabalhou. Também teve outra cabeçada assim de Janderson num cruzamento do próprio Mosquito, mas também nada assim demais do goleiro Marcão. Então, o Vitória teve muita posse de bola, mas chegou até a ter 70% quase de posse de bola no primeiro tempo, mas nada de assustar, né? Muita dificuldade, como eu falei antes. Centralizou demais o jogo. Quando esses jogadores da ponta, né, Janderson e Gustavo Mosquito, recebiam a bola, estavam muito sozinhos, não tinham apoio. Os jogadores que deviam triangular com ele por ali, né, como o Ronald, por exemplo, caindo mais para o lado direito, não caía. O Wellington Rato, muito solitário também no meio-campo, recebia a bola e já perdia, era facilmente desarmado, não conseguia fazer drible nenhum, não conseguia dar sequência de jogadas. Então foi um jogo tecnicamente pobre ofensivamente do Vitória. E aí quem chegou várias e várias e várias vezes, sempre com perigo, foi o Juventude. O Juventude teve várias oportunidades de fazer 2, 3, 4-0 no primeiro tempo. Então, tudo muito ajudado por um jogo defensivamente péssimo do Vitória. Péssimo. E aí teve um lance que foi muito emblemático, né? Que foi o gol do Juventude. O Juventude chegou a fazer esse 2-0, só que o gol foi invalidado pelo árbitro. A gente pode até falar daqui a pouco da confusão que foi. Sim. Mas assim, ainda que tenha sido anulado o gol, não dá para passar pano, né? Usando o termo aí da moda, o passar pano, não dá para você passar pano, não dá para você diminuir o que foi a atuação do Vitória defensiva, o desempenho defensivo do Vitória nesse gol que foi anulado, né? Que o Enio fez e que depois foi anulado pelo árbitro. Porque Ronald desiste da bola, independentemente de ter tomado um tapa mesmo ou não, ele desistiu. Aí o Vitória deixou o Juventude abrir, assim, clarear a jogada tranquilamente pelo lado esquerdo, levar a bola até perto da área. Vem um passe para Enio no meio da área. Neres perde a frente. Neres deixa o Enio se posicionar dentro quase na pequena área com muita tranquilidade. Neres perde completamente a frente. O Vitória não protege a pequena área, ou seja, ele chuta para o gol sem ter nenhuma perna ali para desviar, ninguém para deixar, digamos assim, desviar o passe para não chegar nele. O passe chega nele com muita facilidade, ele chuta cruzado, ninguém desvia. Um jogador do Juventude conseguiu chutar a bola com muita tranquilidade, com o zagueiro que devia estar marcando ele, que é Neres, deixando ele solitário dentro da área. Ou seja, foi uma barbaridade defensiva do Vitória. E, enfim, depois o Vitória deu sorte que esse gol foi anulado. E aí o protocolo de anulação do gol foi uma barbaridade, assim. Né? Vamos combinar, mesmo o torcedor do Vitória, que o gol não era para ser anulado, né? Eu acho que Ronald talvez tenha tomado um tapa na cara. Só para explicar para quem não viu, teve um lance em que o jogador, acho que é Mandaca do Juventude,
sai carregando a bola do meio campo e dá um tapa assim na cara de Ronald. Beleza? Beleza. Só que a jogada, ela não é imediatamente depois disso vira gol. Ela vai para a esquerda, o cara cria lá para a esquerda, cruza para Enio, para depois Enio finalizar. Então, se Na o verdade, árbitro a tiver... arbitragem, provavelmente, o VAR já deveria ter acionado o árbitro antes, né? Se rodou tanto, ele teve essa agressão aí, clara, e não teve chance de você chamar o árbitro para ver, você paralisa e chama, velho. Esse é o ponto. Porque, veja só, o que aconteceu na prática foi, teve o tapa, o lance seguiu, teve a jogada para o lado esquerdo, cruzado na área, Enio chutou, e aí o gol foi validado. O árbitro, ele apontou para o meio de campo. E aí os jogadores do Vitória saíram loucos para reclamar, mas o árbitro apontou para o meio de campo. E aí depois, sem ele ver o VAR não chamou. O VAR não chamou, tá? Então, ele sem ter visto o VAR, sem ter sido acionado pelo VAR, sem ter visto nada no monitor, ele anulou o gol. Ele deu falta e anulou o gol. Então, segundo, por exemplo, Flávio Oliveira, do Sport TV, que Comentarista. estava lá entrevistado pelo pessoal do Premier, assim, o protocolo foi todo errado, porque se ele viu falta antes, né, se ele viu falta de fato, ou se algum assistente viu falta, tinha que ter comunicado na hora, falou, foi falta ali, e não deixar o lance correr, concorda? Exatamente. Ou Exatamente. então, se foi o VAR que viu, tipo assim, ninguém em campo viu nada, e por isso o lance correu. E aí depois o gol foi anulado porque o VAR reviu o lance e viu um tapa, então era pro VAR ter chamado. Não tem como ele ter anulado o gol sem o VAR ter Exatamente. 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 foi uma grande, assim, para mim, velho, foi uma grande, enfim, uma grande lambança do VAR que o Vitória acabou beneficiado, né? Mas, assim, inaceitável todo lance que aconteceu, beleza? Todo lance. Não dá para você justificar, ainda que tenha sido anulado, a falha defensiva geral do Vitória. Uhum. E aí, velho, assim, o Vitória ainda conseguiu escapar de um outro lance em que ele poderia ter tomado gol, que foi uma saída de bola do Juventude lá da defesa, que passou pelo pé de muita gente, só em toque de primeira, claramente jogada ensaiada do Juventude de transição, que Neres foi dar um bote lá no meio de campo, e aí ele perdeu facilmente a bola no lance, acho que do Batalha, e aí depois, Lucas Alto teve que tomou um drible do Gabriel Talhari, e aí ele teve que recuperar para dividir com o Claudinho e com o Talhari. Claudinho e Lucas Alto se recuperou, né? E dividiu com o Talhari e ele não chutou no gol. Então já era uma chance clara. Se eles não conseguem chegar e recuperar, Talhari ia conseguir fazer o gol. E um outro lance também, que a bola caiu no pé do Enio, ele chutou cruzado e ela desviou ali em alta, e aí Gabriel fez uma defesaça para salvar a vitória. Portanto, era para ter 4-0, sabe? O Juventude poderia ter feito quase 4-0 no primeiro tempo. E aí o único lance em que o Vitória mais ou menos chegou foi no lance à la Juventude, que o Vitória teve, de um baita contra-ataque, né? Ele roubou a bola na defesa e conseguiu engatar um contra-ataque ali com o Janderson pelo lado esquerdo. Só Joga que lá aí na Janderson ponta, né? é, disparou pela ponta, o Elton Rato estava acompanhando pela direita, era para ele ter tocado em Rato, ele não tocou, chutou no gol, chutou mal, chutou fofo, como o próprio narrador falou. E, enfim, o Vitória não criou nada além disso aí. E aí veio para o segundo tempo, né, como eu falei no comentário de abertura, alterando tudo, botou dois pontas, botou Léo Pereira pela esquerda, botou Eric na direita, colocou Janderson centralizado, recuou PP para fazer dupla de volantes com o Ricardo Hiller e o Elton Rato foi o meia central, ou seja, um time, em teoria, mais voltado para o ataque no segundo tempo, e aí tomou um gol logo de cara também, que é um segundo gol, assim, lamentável também, né? Uhum. Defensivamente falando, lamentável. A jogada começa num lateral que o Juventude cobra na esquerda, a bola vai na defesa do Juventude, eles giram a jogada para o lado direito, e aí aciona o Batalha, um colombiano que jogou muito bem hoje do Juventude. Ele acelera o jogo, 3 jogadores do Vitória fecham em cima dele e ninguém consegue desarmá-lo. Desarmá-lo, digamos, com Aí ficou muita eficiência. gente, aí sobrou muita gente, né? É. Não, bicho, assim, foi um lance, Celso, inacreditável, porque 3 jogadores fecharam nele. O Ricardo Hiller não conseguiu acompanhar ele na A corrida. gente inclusive tem os lances aí, Alan. Se você quiser trazer aí,
A gente já vai trazendo e depois a gente mergulha no campinho. Pronto. Assim, Ricardo Hiller não consegue acompanhar ele, cara. Não consegue acompanhar ele. Zé Marcos não consegue fechar direito. Jamerson vem pro lado esquerdo, dá um totozinho na bola, assim. Ah, Dá um totozinho na bola para tentar desarmar. Só que, na verdade, o totozinho de Jamerson vira um passe para o Gabriel Talhari pegar na entrada da área, chutar, cruzado, desviou no alto e entrou no gol. Ou seja, passou aí por 4 jogadores do sistema defensivo do Vitória e mesmo assim saiu o gol do Juventude. E aí, velho, no segundo tempo, assim, resumindo muito o papo aqui, porque, enfim, demorar muito tempo falando disso não. O Vitória não conseguiu criar nada. Esse esquema parece que engessou ainda mais o Vitória, porque a bola chegava na ponta com o Érico ou com o Léo Pereira, que estavam sozinhos, tentavam criar alguma coisa, não conseguiam. A única coisa que parecia sair um pouquinho era Eric pela direita com Claudinho, mas mesmo assim insuficiente para o Vitória conseguir, não é nem empatar, né? Pelo menos não é nem empatar, é pelo menos fazer um golzinho de honra ali contra o Juventude. Isso não aconteceu. E o jogo acabou assim, velho. Vitória decisivo, os erros defensivos do Vitória foram assim, decisivos mesmo, uhum. negativamente. E com duas formações diferentes, o Vitória não conseguiu criar nada. Alan disse que cortou aqui para ele o que eu passei. Então, o que eu estava perguntando, Alan, se a gente já está com aquela tela com os lances dos gols aí, engatilhada, se tiver, você já pode trazendo, que aí na sequência a gente vai para o campinho. Você conseguiu nos ouvir agora, meu caro diretor? Acredito. Vê se Márcio te enviou. Dá uma olhadinha aí. Do contrário, a gente vai pro nosso glorioso campinho e depois a gente vê aí esses lances. Pode ir pelo andar da carruagem, né? Isso, perfeito. Vai ser melhor a gente ir pelo campinho. E aí, meu caro Vitor Vilar, a gente vê já o Vitória na armação que você destacou, né? Um time que jogou sem centroavante, um time que jogou ali tentando, de certa forma, povoar o meio-campo, né? E tentar apostar ali em velocidades, tentando roubar uma bola numa linha mais alta ali. Não foi o que a gente conseguiu ver. E a gente vai começar a analisar, perdão, a gente vai começar a analisar aí individualmente, tá? A performance dos jogadores do Vitória, começando pelo goleiro Gabriel. Foi mal, teve culpa, teve alguma participação nos gols, podia ter feito algo para evitar esse cenário. Então, vou colocar a atuação dele como regular, o amarelinho, por quê? Para muita gente ele falhou no gol, mas de posicionamento pelo menos. Eu também acho que ele podia ter feito um posicionamento melhor, mas eu não acho que ele poderia defender, mesmo que fosse Lucas Arcanjo, como você falou. Eu acho que não pegaria. E depois também ele salvou, né? Teve a defesa no chute de Enio, que eu mencionei, que foi desviado pela zaga. E teve outras oportunidades também que ele apareceu bem. Então eu vou colocar ele como regular. Perfeito. Então, regular aí o goleiro Gabriel, tá? Agora a gente vai com essa zaga. Não sei classificar qual a, o grau aí dessa zaga do Vitória, se é a zaga reserva, se é a zaga oficial do momento, como é que a gente pode tratar isso? É a zaga oficial do momento, mas É, não merecia ser, né? Tá mal. pois é. Sobretudo meu amigo Neres, que já vou logo colocar aqui como jogou muito mal, tá? É o Então, vermelho vermelhão máximo. aí para Neres. Cara, porque assim, como eu falei aqui, né? Cansei de falar, não vou ficar me repetindo. Falhou no primeiro gol, falhou no lance que quase gerou um gol do Gabriel Talhari, porque ele foi dar um bote lá no meio-campo completamente injustificado. Uhum. Também falhou no gol que o Enio marcou e que depois foi anulado. Então, pelo amor de Deus, né? E Lucas Alter, eu vou colocar ele como regular, porque ele não foi bem também, mas vamos combinar que ele teve que atuar hoje por dois zagueiros, né? Então, vou colocar ele como regular. Muito bem, então. Muito mal para Neres, meu caro Alan, e para Alter regular. É isso, né?
Exato. Alta, regular, Neres muito mal, vermelho. Pronto. Então, aí a gente vai seguir com o meio-campo desse Vitória, que foi num 4-4-2, vamos colocar dessa forma. Portanto, vamos com Claudinho e Jamerson. Vamos nessa. Claudinho, eu vou colocar ele como jogou bem. Eu acho que é o único que eu vou salvar do time. Olha aí. Jogou bem, é o verde musgo aí. Por quê? Porque ele. Cara, ele fez algumas recuperações boas defensivas, né? Como eu falei, desviou lá a bola do que poderia ser o segundo gol num lance de saída de bola muito rápida, só de primeira com Juventude. E no finalzinho ali, cara, no segundo tempo, se o Vitória criou alguma coisinha, né? Conseguiu chegar ao ataque, foi numas triangulações boas dele com o Eric, que podem, inclusive, apontar aí um, digamos assim, um lado promissor do Vitória, o lado direito. E Jamerson vou colocar como mal, o laranja. A atuação desinspirada, não chegou bem. Deixou tanto o Janderson no primeiro tempo como o Léo Pereira muito isolados no ataque. Jamerson não foi bem hoje, não. E Muito defensivamente bem. também, né? Falhou muito. E Ricardo. Esse é o meu amigo, rapaz, Ricardo Villa. Velho, assim, inacreditável como o Ricardo Villa continua recebendo muita moral, assim, de Carpini, né? Tudo bem que hoje não tinha Baralhas, que era uma ausência importante, mas o Vitória precisa buscar um volante, um primeiro volante, né, para essa equipe, porque Ricardo, mais uma vez, falhou muito, tanto na bola longa, ele vai até bem, ele consegue lançar boas bolas longas, assim, né, para os atacantes, mas na saída de bola mais curta ele erra, e os erros dele, quando ele erra, defensivamente ou na saída de bola é muito decisivo para o Vitória. São sempre erros muito decisivos. Ele perde essa bola aí no meio-campo, o adversário dá um contra-ataque que prejudica tudo, assim, prejudica muito. E ele também erra muito, como eu falei, né? O segundo gol do Juventude, ele não conseguiu acompanhar a batalha. Então é muito mal para ele, é o vermelhão. E aí vou logo o meio campo todo, tá, Celso? Pode adiantar aqui. Pode completar. Eu vou colocar também Ronald com muito mal. Como eu falei, faltou muito desses jogadores, né? Como o Ronald, como o Elton Rato ali, para dialogar melhor com os atacantes, com o pessoal da frente. O Elton Rato também muito mal, pelo mesmo motivo. Eu acho que esse meio-campo aí, ele não funcionou no primeiro tempo, e mesmo. Tanto é que assim, Ronald saiu no intervalo, né? Foi um cara que saiu no intervalo merecidamente porque não estava jogando bem. Ele não conseguiu dialogar ali com o Claudinho, não conseguiu dialogar com o Mosquito. O Wellington Rato recebeu muita bola e sempre a bola acabava sendo perdida por ele não conseguia dar sequência de jogadas. Então foram dois que atuaram muito mal. E aí eu vou colocar PP como regular, o único que eu vou salvar do meu campo. O Wellington Rato, portanto, é muito mal, tá, Alan? E Ronald, assim também, como muito mal, vermelho. Isso. E PP eu vou colocar como regular, por quê? Porque ele pelo menos se esforçou. É um cara que se esforça, que enfim, que vai lá no ataque, que bate e volta defensivamente. De certa forma, dá uma chacoalhada no time, né? Tentou segurar, exatamente, deu uma chacoalhada, acho que é essa a palavra. Muita atitude, né, meio campo, mesmo sentindo o time meio perdido, mas ele teve atitude, então vou colocar ele como regular. Muito bem, então regular aí. Para PP, não é isso? Isso, e aí vamos pro ataque, né? Mosquito e Janderson Janda. e Mosquito. Cara, Mosquito é mal, é o laranja para ele. Aliás, não, Mosquito eu vou colocar com muito mal, vermelho para ele também. Cara, assim, não dá mais para. Tem algumas situações aí no elenco, vou aproveitar esse campinho para falar. Algumas situações aí no elenco que não se justificam mais a escalação. Você não pode mais escalar esses jogadores. Tudo bem que, por exemplo, Eric acabou de chegar, mas é óbvio que Eric vai ter que jogar no lugar de Mosquito. O Mosquito é um cara que, ao longo de toda a sua trajetória no Vitória, na Série A do ano passado, e mesmo no início desse ano, contra adversários mais frágeis, ele é um cara que, assim, ele joga 90 minutos por 5 minutos. Ele tem 5 minutos de uma boa jogada. Ele é capaz de fazer isso. 15 minutos que seja. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de ter ali 15 minutos bons que gerem um lance de perigo para o Vitória. Só que quando ele joga 90 minutos, ele prejudica muito nos outros, sei lá, são 15 minutos, ele prejudica muito nos outros 75.
Ele é um Sim, cara que sim. deixa muito a desejar. Ele perde muita bola, ele toma muita decisão errada. Ele erra muito na parte ofensiva do campo. Ele dribla mal, ele cruza para qualquer coisa. Ele não cruza bem. Então, o Mosquito é um cara que já deu, assim. Tudo bem. O Carpini tá usando ele porque na ponta direita não tem ninguém. Realmente não tem ninguém. Mas agora que chegou o Eric, é Eric, Mosquito né? banco. É. banco. Uhum. E o Wellington Rato é outro que, assim, já deu, né? A gente não aguenta mais ver o Wellington Rato, velho. Não tem como ele continuar como titular. Não tem como ele continuar recebendo chance. É um cara que já provou mais de uma vez que não vai bem, tá? E Janderson, eu vou colocar ele como mal. Eu vou salvar ele O porque. Wellington Rato ele já entra no rol daquele que, velho, é melhor pro jogador pegar um banco, né? Exato. Perfeito. Exatamente. É melhor ele ficar no banco. Pra poupar ele, botar ele pra treinar, melhorar a parte física, que ele tá muito abaixo, do que Confiança. ficar insistindo nele, insistindo nele, insistindo nele. Assim, vamos mudar o disco aí, né? Não dá. Exato. E Janderson mal. Porque, enfim, se esforçou, tentou alguma coisa, se conseguiu alguma coisa no primeiro tempo, foi aquela arrancada dele e acabou. Muito bem. No intervalo, Carpini fez logo 3 mudanças, né? Saiu Zé Marcos, aliás, entrou Zé Marcos no lugar de Neres, saiu Léo Pereira, calma, entrou Léo Pereira no lugar de Gustavo Silva, entrou Eric no lugar de Ronald, e depois, já ali aos 73 minutos, ele entrou com Fabrício Santos no lugar de Wellington Rato, e William Oliveira no lugar de PP. Qual a análise que você faz aí dos 5 substitutos que Carpini acabou acionando? Vamos lá. Zé Marcos, eu vou colocar ele como regular, porque ele, no mínimo, conseguiu estancar a sangria de Neres. Então foi regular. Eric eu vou colocar como regular também, porque eu acho que ele entrou até ele entrou bem, eu acho que ele entrou bem. Só o que faltou realmente foi mais jogadores ali combinando com ele, né, triangulando com ele. Deu um dinamismo que o Vitória pode utilizar melhor nos próximos jogos, quando ele se entrosar, ele conseguir encontrar melhor o jogo dele no Vitória. Mas Eu acho que ele tô para entrou bem. ver Eric começar mal. Se eu fosse treinador da seleção, eu chamava ele na última convocação. Que o homem normalmente faz. O homem tem um começo assim de passagem por clubes assim, que para mim é um negócio de doido. Pô. Sempre começa botando fogo. Pô. Impressionante, velho. A passagem dele aqui no Vitória em 2018 foi bem assim mesmo. É, Ele em todo lugar, começou, pô. ele começou assim avassalador, acho que não havia dúvida de que ele era o titular do Vitória. Depois ele começou a cair, 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 cair. E aí quando o Vitória foi para o fundo do poço na reta final da Série A 2018, ele já nem era mais tão utilizado. Pois é, Então, pois é. mas eu acho que agora ele amadureceu um pouco, né? A passagem dele pelo Ceará, pelo São Paulo, indicam que ele deu uma amadurecida. A Sim. esperança do torcedor do Vitória é que ele tenha a capacidade de ajudar o Vitória por mais tempo, né? Eu concordo com você que é um jogador que às vezes começa bem e depois vai, né, perdendo Pô, gás. vi isso em basicamente todos os clubes que ele passou, né? Com tristeza, gosto muito do futebol de Eric, gosto muito da personalidade dele. Acho importante para o futebol ter jogadores como o Eric aí. Mas vamos aí, aos conceitos dos substitutos, os Vamos lá. Então já acionados por falei Zé Marcos, né, regular, Eric regular, Léo Pereira regular também. Eu achei Léo Então um vamos lá, cara Zé Marcos, Eric e Léo Léo Pereira Pereira regular. É. Achei pelo mesmo Já motivo, tá? aciona O aí, Alan. Pereira entrou bem, tentou jogadas por ali, mas faltou alguém que tabelasse com ele, dialogasse com ele, né? Triangulasse. Fábio eu vou colocar como mal, o laranja, porque cara, ele teve dois lances assim, bizarros. Assim. Fábio teve dois lances absolutamente bizarros. Teve um lance em que ele pegou a bola na ponta direita, assim, na, na quina direita, digamos assim, da área. E ele, até hoje, a gente está filosofando aqui se ele chutou ou se ele tentou cruzar. Mas a bola foi muito longe. Tipo, foi aquele lance que ele chutou assim, tão torto, que a Que torcida do quase é Juventude falou, lateral. tipo, pra zoar ele, sabe? Falou pra sacanear. Tipo assim, tipo, meu Deus do céu. Conhece. Foi bizarro o chute barra cruzamento dele, que a gente não sabe ainda que ele tentou fazer. E o outro Eu tenho que lance foi uma perguntar. bela jogada de Eric com o Claudinho.
eles conseguiram tabelar bem ali pela direita. Claudinho achou achou Fábio na pequena área. E aí Fábio, meu irmão, deu um chute reto assim, ó. Parece um coco. A bola foi igual um coco, assim, saiu O reto. limãozinho. E foi para fora, tipo assim, muito longe do gol. Ele meio que nem olhou para onde ele estava chutando, ele chutou para onde a bola vinha, para onde a perna dele estava apontando e acabou. Assim, foi para fora, no Então, melhor é o lance. oposto do limão. O conceito que eu tenho de chute limão, eu acho maravilhoso. O limão é o seguinte: imagine você no gol, Vila, certo? Imagine você tá ali no gol e um cara joga um limão com toda a força do mundo para você agarrar. É muito difícil, pô. Que é muito É, pequenininho. O negócio, sabe, é quase impossível você agarrar. Pronto, tem jogador que consegue transformar a bola de futebol no limão. Tem uns jogadores que conseguem. Toda a bola é limão, mas nesse caso não foi, não. não foi não. Nesse caso não foi, não. Gostei desse conceito aí, gostei muito. Esse limãozinho, eu acho grande conceito. Vamos E aí, lá. para finalizar, o Isso. Oliveira vai botar como mal também, tá? Não, Certo. não, não veio a campo para mudar o que se esperava desse jogo. E aí, para finalizar, o maestro, o professor Carpini, vou colocar como mal também, né? Não tem como eu vou colocar, tô pirado, né, Celso? Não, peraí, Alan, peraí, bota muito mal aí pra ele. Não tem jeito. Hoje o professor Carpini tá merecendo. Que nem o rapaz, É uma Pablo corda Daniel. menino, né? É uma corda menino, né? Tem que tomar uma corda menina. Bicho, se hoje nosso amigo Carpini não tomar uma chamada boa, assim, uma chamada muito boa do presidente do Vitória, do diretor de futebol, ele não fez nada hoje, né? O pessoal do Carpini Do pode dormir futebol. tranquilo, porque ele precisa tomar uma chamada hoje, velho. Hoje é o dia dele tomar uma chamada. Porque ele usou duas formações ofensivas, o Vitória não criou nada, e coletivamente o time deu cada espaço para o Juventude fazer gol, meu amigo, que podia ter sido 4-0, como eu falei. Então hoje é o dia dele tomar uma chamada. Se ele for para casa, se ele for para o hotel, dormir sem tomar uma chamada, é porque para ele não Tem- fez nada de errado. Ele vai dormir muito tranquilo, tranquilo até demais, entendeu? É isso que tu querendo dizer. é bom que ele não tenha um sono tranquilo, né? É bom estar Exato. perturbado. Pablo Renato Daniel fez um Abreu, comentário sim, que pode acho que falar. ele resume o que foi o Carpini hoje. Ele falou: Carpini foi sequestrado antes do jogo contra o Náutico. Aquele sujeito que está no banco de reservas desde então é um clone, um sósia. Precisamos ir na frente do quartel-general pedir intervenção no Vitória. É, Para com isso, pô. Esquece com essa ideia de ir para frente de quartel e pedir intervenção, pô. aí não, aí já pediu demais. Mas assim, a parte de que o Carpini é um sósia me dá essa impressão também. Tipo Paul Aí, aí, eu, McCartney. aí eu concordo. Ó, Renato Abreu tá dizendo que no Ceará eles também usam expressão limão e bombom. Acho que a ideia é a mesma coisa. Ó, galera, vamos agora com. Você quer ir com o melhor em campo ou você quer ir com o pior em campo hoje? Vê lá. Tem a oportunidade de falar o pior em campo, Se em você vez do quiser, a melhor em gente campo? substitui aí. Troca o melhor em campo por pior em campo. Deixa eu perguntar para Alan se ele consegue. Tu consegue, Alan, fazer essa mudança aí? Aí você vai me Deixa ele deixar me muito responder feliz, aqui. velho, porque Se não, você eu tenho. só deixa aí dito. Eu quero. Hoje é dia de Neres receber esse pior em campo, porque eu não dei pior em campo para ninguém até agora. Então, pronto. Então, Então, muito bem. piorzinho para Neres aí que ele mereceu hoje. Hoje foi o pior em Olha campo aí, pô. disparado, meu irmão. Aí, ó, o Olha vermelhinho aí. aí, ó, que Olha beleza. aí. Pode botar aí, pode botar lá ele. Manda esse vermelhão aí. Bota aí lá ele, bota aí lá ele. Lá ele. Juliana chegou aqui da rua agora, tá me vendo falar um negócio desse aqui, aí tá assustado. Mande um beijo pra Ju aí. Tá mandando outro aqui. Peraí. Peraí que ela vai querer fazer uma participação especial. Aí, sempre especial. Coisa linda. Sempre bom lhe ver, Ju. Saudade de todos vocês. Beijo pra vocês. Beijo, minha Ela linda. chegou- ela chega da Meta rua. bronca aí na TVE. Exatamente. É. Foi receber prêmio hoje, viu? Recebeu Pô, o prêmio hoje de meus parabéns. Meus mulher parabéns. Ju notável. é espetacular. Uma honra ter Ju aqui com a gente, velho. Há tanto tempo Aqui, contribuindo com nós. Parabéns, Ju. Celso, Parabéns de verdade. Que coisa linda. Celso,
Vou falar aqui uma coisa, viu? Que não deu tempo porque a gente estava cronometrado na hora que a gente foi receber o prêmio, mas falei, na hora que me entregaram, né, que me chamaram para receber, falaram muito da minha participação como única baiana, né, fazendo a cobertura dos Jogos Paralímpicos em Paris, 2024. Tá vendo? E se não fosse o NE 45, o podcast 45 minutos, eu não estaria lá. Então, E se não isso aqui fosse é para você, você. a gente não estaria lá. E se não fosse Beijo você, a para gente não você. estaria lá. Muito obrigado, Ju. Você é maravilhosa. Para a gente é um orgulho muito grande ter você aqui na nossa família, ter você no nosso time. Obrigado de coração. Você. Beijo. E você. Beijo. De novo aí, amo vocês aí. Amo vocês. Não, acabou. Valeu, Celso. É isso. Bom, galera, então fica aí o print, tá? Para a gente finalizar aqui essa nossa parte.